Virgem, nem toda história que fica em silêncio chega ao fim. Algumas apenas esperam o momento certo para revelar por que aconteceram. E quando esse momento chega, você percebe que a maior mudança não aconteceu na outra pessoa, aconteceu em você. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Eu sou a Rosa Cigana de Iemanjá, cartomante, radiestesista e terapeuta energética. E mais do que prever o futuro, a leitura ilumina aquilo que a alma precisa compreender. É uma leitura coletiva, então receba aquilo que fizer sentido para o seu momento. E agora vamos compreender como essa energia irá se desenvolver para o signo de Virgem. Bom, Virgem, tudo começou com a vontade de construir algo verdadeiro. Havia estabilidade, confiança, a expectativa de que esse vínculo crescesse com o tempo. Você não entrou nessa história por impulso, entrou porque acreditava que essa conexão merecia ser cultivada, mesmo quando exigia paciência. Durante muito tempo, você fez a sua parte, acreditando que o tempo fortaleceria aquilo que o seu coração escolheu. E foi aí que uma nova fase começa a surgir. Alguém passou a demonstrar uma postura diferente, despertando novamente a esperança de que aquela história pudesse seguir outro caminho. Pequenos gestos pareciam anunciar um recomeço, mas ainda existia muita imaturidade em algumas atitudes. E nem tudo que era sentido conseguia ser expressado. E isso fez com que essas oportunidades fossem adiadas antes mesmo de florescer. E enquanto isso, o tempo passou, você mudou e aprendeu que a paz vale mais do que qualquer expectativa. E em vez de insistir em respostas imediatas, passou a respeitar o tempo da vida, o seu próprio tempo. A serenidade começou a ocupar o lugar da ansiedade. E foi justamente nesse silêncio que você recuperou a sua força para enxergar a situação com mais clareza e com mais maturidade. E quando essa tranquilidade finalmente se instalou, os acontecimentos voltam a se movimentar. Uma notícia, uma aproximação ou uma conversa inesperada trouxe novamente essa história para perto de você. Só que agora existe algo diferente. Você percebe detalhes que antes passavam despercebidos, já não aceita qualquer explicação e nem se deixa levar apenas pela emoção. E antes de abrir a porta do seu coração, você observa as intenções que acompanham cada atitude. E é justamente essa postura que abre um novo caminho. O coração encontra respostas que durante muito tempo pareciam escondidas. E você compreende que algumas portas só se abrem quando deixamos de procurar soluções fora de nós e começamos a confiar naquilo que a nossa própria alma já sabe. E essa clareza devolve a esperança, mas uma esperança mais madura, construída sobre a verdade, não sobre expectativa. E a partir dessa compreensão, um ciclo começa a se encerrar. O peso que você carregou deixa de definir a sua caminhada e se transforma em aprendizado. O que parecia uma prova difícil torna-se exatamente o impulso necessário para uma grande mudança na sua vida. E ela começa a reorganizar caminhos, mostrando que nenhuma experiência foi em vão. Você segue diferente, mais forte e preparada para viver uma nova fase com muito mais leveza. E essa transformação, ela continua acontecendo através das conversas que ainda precisam existir. Palavras guardadas por tanto tempo finalmente começam a serem ditas e aquilo que permaneceu em silêncio por tanto tempo perde a força que tinha sobre a sua vida, permitindo que esse novo ciclo seja vivido com muito mais consciência. E essa leitura sustenta a vibração da chama dourada, favorecendo o discernimento, a sabedoria,
clareza para reconhecer o que merece permanecer na sua caminhada e o que precisa ser deixado para trás. Algumas portas só se abrem depois que aprendemos a soltar a maçaneta da porta que nunca quis se abrir. Quando a paz passa a ser a sua prioridade, a vida começa a aproximar pessoas, situações e oportunidades que vibram na mesma frequência que a sua. Por isso eu sempre falo que nós não usamos o baralho cigano para explicar as cartas, mas usamos as cartas para compreender a vida. E se essa mensagem falou o seu coração, deixe nos comentários a palavra renascer. Gratidão pela sua presença, por permitir que eu compartilhe esse momento com você e já se inscreva aqui no canal para acompanhar as próximas leituras do Povo Cigano. Que a Mãe Iemanjá lave as dores que ainda permanecem no seu coração, fortaleça a sua fé e conduza você para caminhos de paz, verdade e renovação. Fica com Deus, até a próxima leitura. Tchau, tchau.